Oi, nessa aula você vai aprender como navegar entre componentes usando a URL do browser, com a ajuda do módulo ReachRouter. Antes de instalar e mostrar como a gente vai usar o ReachRouter, eu acho importante você entender como funciona um sistema de rotas. Então vou te explicar aqui rapidamente alguns cenários possíveis, quando a gente está desenvolvendo um sistema web ou um site. Então o nosso primeiro exemplo seria essa primeira opção aqui, que seria um site estático, onde você tem um diretório com vários arquivos, vários arquivos HTML, imagens, CSS, e você tem esses arquivos dentro de um servidor web. E no navegador, o usuário vai digitar o domínio daquele site, barra, e o nome do arquivo .html. Então esse é o exemplo mais básico de roteamento, aí para fazer essa conexão entre o navegador e o servidor. Então o usuário digita o site com o nome do arquivo e o navegador vai lá no servidor e traz esse arquivo HTML e renderiza e mostra, no navegador. Então esse é o mais simples. Aqui nessa segunda opção a gente já estaria usando uma linguagem de servidor. Eu coloquei aqui o exemplo do PHP, mas poderia ser Python, Java ou qualquer outra linguagem. No PHP fica bem tranquilo de entender, porque no PHP é possível, você criar um arquivo .php e acessar esse arquivo direto no navegador. Então é uma opção, essa segunda opção aqui, ela é muito parecida com a primeira opção. A diferença é que esse arquivo PHP ele vai ser interpretado, pelo servidor e vai devolver no navegador apenas a resposta HTML. Depois de certo tempo, a gente começou a ter alguns mecanismos mais inteligentes, para tratar essas URLs. Então, no caso do PHP, a gente tem o Laravel, que ele usa, um gerenciamento de rotas. Então, toda requisição que é feita no navegador, na verdade, essa requisição é direcionada para um arquivo de entrada, Eu coloquei aqui index.php, mas poderia ser outro qualquer, vai depender, do framework que você está usando. Mas sempre, todas as URLs, o servidor ele vai redirecionar para um arquivo específico e esse arquivo vai tratar e redirecionar o usuário para as páginas corretamente. Então, aqui nesse exemplo 3 aqui, no Laravel, no Rails, a gente teria aí um mecanismo de roteamento, que é o que a gente vai ter aqui no React, que é muito parecido com esse roteamento das linguagens server-side, mas no nosso caso aqui é um roteamento client-side. Então, a gente vai ter um arquivo HTML que vai rotear, todas as requisições e chamar, ao invés de redirecionar para outros arquivos, vai carregar o componente correspondente. Então, essa quarta opção aqui que é o nosso ReachRouter, que é um módulo bem simples, que não foi criado pelo Facebook, ele é criado por outro desenvolvedor, que ele vem aí para substituir um outro componente, um outro módulo chamado React Router. Só que esse ReachRouter, ele é mais moderno e ele é mais compatível com acessibilidade. Foi tomado, todo um cuidado maior com essas questões de acessibilidade. O uso desse módulo, ele é bem simples, tem a documentação aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Tem a documentação aqui, então acesse aí reach.tech, /router, e batendo o olho na documentação, nos exemplos básicos aqui, você já consegue, já entende como funciona. Mas para ficar mais claro, eu vou fazer isso agora ao vivo para você, beleza? Então o primeiro passo vai ser instalar, o ReachRouter. Então ele está disponível, lá no repositório do NPM também, como todos os outros módulos. Então eu posso instalar aqui. Copiei aqui. Vou parar o meu servidor. E agora estou instalando o ReachRouter para a gente usar. E eu vou chamar esse ReachRouter exatamente no meu arquivo app.js, que é o nosso arquivo de entrada, da nossa aplicação. Terminou a instalação e agora eu já tenho disponível para uso, o ReachRouter. Antes de usar e te ensinar como usar esse package, esse pacote, eu quero relembrar aqui, que a gente já criou dois componentes nas aulas anteriores. Então a gente criou lá o componente StarWars, que eu vou tirar o comentário aqui, atualizar a página. Ops, tem que subir o servidor. npm run start. Então veja que o componente apareceu aqui. E eu tenho outro componente também, chamado contador, que eu posso mostrar ele aqui também.
E posso, se eu quiser, né, tirar aqui o Star Wars, por exemplo, e mostrar apenas o contador. Agora eu vou usar esse mesmo mecanismo, só que ao invés de definir, né, comentar e descomentar um componente para mostrar ele na página ou não, então a gente está aqui na página principal, né? Eu quero usar o Rich Router para, de acordo com a URL, então eu posso ter uma URL aqui contador. Então imagine, eu tenho uma URL contador, que quando eu acessar essa URL, vai aparecer o contador. E quando eu acessar a URL Star Wars, por exemplo, Star Wars, vai aparecer o componente do Star Wars. Então vamos lá implementar agora. O primeiro passo é importar o Rich Router. Então vou chamar aqui router, né? From @Rich Router, está aqui disponível. E veja que eu vou poder descomentar esses componentes aqui. Veja como é fácil, né, usar esse Rich Router. E eu posso simplesmente chamar aqui dentro o router que eu usei aqui, né, que eu importei. Ops. E aqui dentro eu vou colocar os dois componentes. E automaticamente, quando eu tenho esses dois componentes aqui dentro de um router, eu posso usar um atributo especial aqui, que eu não criei dentro dos meus componentes. Esse atributo vem do Rich Router, chamado path, né, que seria o caminho. E aqui eu posso colocar qual que é a URL. Então eu posso colocar aqui /Star Wars, por exemplo, e posso usar de novo aqui, da mesma forma, só que com outro nome, o contador. Eu nem preciso colocar essas duas barras aqui. E é importante também eu criar um novo componente que vai ser a minha página principal. Então eu posso chamar esse componente de home, por exemplo. Poderia ser qualquer nome. Esse componente ele vai estar onde? Ele vai estar na barra. Então ele vai estar, né, na página principal. Vamos criar esse componente aqui. Componentes. Novo arquivo. Dá o nome de home.js. Port React. From React, componente comum, function home, return, e aqui eu vou colocar por enquanto só um H1 aqui falando que é a home. Depois daqui a pouco a gente vai mudar, você vai entender por quê. Export default home. Então já está disponível aqui e eu preciso importar aqui esse outro componente, né? Import home from componentes home. Então vou salvar e veja o que aconteceu, né? Então agora chamando a URL Star Wars, aparece o componente Star Wars. Se eu chamar a URL contador, vai chamar o componente contador. E claro, né, eu posso mudar aqui também para qualquer nome. Qualquer. Vou colocar aqui qualquer. Atualizar parou de funcionar, né? Porque não existe aquela rota, contador. Posso colocar aqui qualquer. E veja que funcionou. Vou voltar aqui para contador. E veja que agora está aparecendo. Se eu vier para a primeira página, seria o index, né? Ele vai mostrar a home, porque é a primeira opção aqui, né, que eu estou falando que vai ser, né, onde vai estar minha página inicial, né? E já que a home é a página principal, seria importante a gente ter pelo menos um menu simples, né? Então vamos colocar aqui na home dois links. Um link para o componente Star Wars. Então eu vou usar aqui o componente link to e vou colocar aqui Star Wars. É importante que eu importe esse componente lá do Rich Router. Então posso importar aqui. Importando do Rich Router, eu vou ter alguns recursos a mais, né? Como tratamento para sites acessíveis para serem
acessados, né, através de leitores de tela, por exemplo. Então, se você usar o link comum do HTML até funcionaria, mas alguns recursos não funcionariam corretamente, principalmente relacionado à acessibilidade. Então é bem importante que você use o link que você vai importar do Rich Router. Tá ok? Rich Router. Então eu vou colocar o link aqui. Star Wars. E vou colocar o link também para o contador. Como eu estou usando vários componentes aqui, é importante que eu coloque o fragmento aqui, o fragment abreviado aqui, que é mais fácil de usar. Então posso salvar e vamos ver se vai funcionar. Vou colocar um BR aqui. E veja que agora eu tenho dois links, né? Eu tenho um link para o Star Wars, que mostrou o componente do Star Wars. Posso voltar aqui, posso clicar e acessar o componente contador. E em um projeto real, né? Claro que a gente teria, né, para cada URL dessa, a gente teria um componente maior, que seria a página, né? E dentro dessa página, desse componente, a gente teria outros vários componentes para montar essa página que está sendo exibida aqui. Um outro recurso muito importante do Rich Router seria a passagem de parâmetros pela URL. Então, quando a gente está desenvolvendo aplicações, isso é uma necessidade bem comum. E como a gente pode ver aqui na documentação, é super simples. Aqui no path, né, no componente, eu posso simplesmente passar o nome do parâmetro, né, precedido de 2 pontos, para que eu consiga pegar esse parâmetro lá dentro do componente. Então vamos testar isso aqui agora. Então eu estou aqui em contador. Então vamos supor que eu queira passar aqui um parâmetro nome. Então vamos supor aqui Arley, contador Arley. Veja que parou de funcionar porque eu ainda não estou tratando aqui, né, no meu router. Então eu posso vir aqui e simplesmente colocar contador barra e coloco 2 pontos nome. Dessa forma agora fica disponível dentro do meu componente, através da props, né? Fica disponível aquele valor ali. Então eu estou aqui no contador, eu posso vir aqui no meu JSX, vou até colocar aqui dentro de um H1. Vou colocar aqui props.nome. Salvei. E deu um erro aqui porque eu não defini props, né? Então aqui no componente, contador, eu preciso passar aqui props, né? Para que esteja disponível. Então veja que ele pegou essa informação que está aqui em cima da URL. Deixa eu aumentar aqui. Então está aqui Arley, né? Poderia ser qualquer coisa. Então ele pega esse parâmetro da URL e eu consigo usar dentro do meu componente. Então esse é um recurso bem útil e a gente sempre vai precisar quando a gente estiver desenvolvendo aplicações reais. E para dar um outro exemplo, eu poderia também adicionar um parâmetro naquele componente do Star Wars. Então eu tenho aqui Star Wars, que está mostrando aqui Luke Skywalker, né? Se eu vier aqui no componente, você vai se lembrar que eu estou usando isso aqui fixo, na verdade em app, né? Eu estou usando esse ID fixo aqui, passando esse atributo. Então seria muito mais interessante eu tirar esse ID fixo daqui e colocar aqui um parâmetro na URL. Então eu posso colocar aqui e veja que interessante. Ele não mostrou, né, nada, mas agora se eu escolher aqui ele vai carregar o Luke Skywalker. Então veja que a página, o componente, né, o router, ele está pegando esse parâmetro aqui e passando para dentro do componente Star Wars, que usa essa informação para pegar os dados lá do servidor REST, né, um servidor remoto.
que está aqui no meu hook. Então a gente está aqui usando a URL para pegar os dados dinâmicos do servidor. Então eu poderia aqui passar o número 2 ou o número 5. Beleza? É isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. O Rich Halter é bem importante, é um componente chave aí para as nossas aplicações, dos nossos projetos futuros. E recomendo que depois você dê uma olhada na documentação para entender melhor, né, quais são os recursos. Mas aqui nessa aula eu te mostrei os principais recursos. É isso aí, te vejo na próxima aula. Não perca!